Bairro Maria Alice Gomes, na rua Heraclides Soares Machado, com uma casa fantástica, número 215. Essa casa conta com 3 salas amplas, uma de estar, uma de jantar, com lareira e TV, amplo espaço gourmet, pátio arborizado maravilhoso, uma suíte de mais de 30 metros quadrados, também mais 2 dormitórios com um amplo banheiro. Essa casa está à venda com a Hamilton Negócios Imobiliários. Ligue hoje mesmo e aproveite essa oportunidade exclusiva.